se você não sabe como lidar. Isso que eu vou perguntar agora não está no nosso roteiro, mas eu vou fazer uma pergunta. Na minha época de escola, que foi alguns anos atrás, Meu Deus. naquela época a gente vivia uma onda escolar da tal da brincadeira do copo, que era uma coisa que veio da tábua Ouija, que o pastor já deve saber o que é. E naquela época eu conhecia várias histórias. Eu falo que não está dentro do roteiro, que eu não sei se o pastor já atendeu algum caso de alguém que foi mexer com algo despretensiosamente, sem saber, né, que a seriedade daquilo. Mas eu me lembro que naquela época eu conheci pessoas que foram perturbadas seriamente por brincar com algo que não conhecia. Não sei se o pastor já teve essa experiência de tratar alguém assim, que a gente não anotou aqui no roteiro, mas eu me lembro que era uma febre. A gente era tão besta que a gente ia numa casa abandonada que tinha aqui Vocês têm história Fazia também, o tabuleiro mano. do copo e Cara, tal. a gente montava o tabuleiro, acendia a vela porque a casa não tinha luz e ia brincar com isso aí. E aí, tem algum espírito aí? Tem, vem aqui. Pá, vamos bater um papo aqui. Vai mexer Cara, com isso, cara. entendeu? E assim, não tá no nosso roteiro, mas o pastor já passou, já atendeu alguém que foi mexer com isso? Já atendi, sim. Olha aí. Já nessa história toda, eu já atendi gente que viveu experiência de ouvir. Por exemplo, eu sempre ensinei e vou continuar ensinando isso na minha comunidade. Aquilo que eu chamo, eu tenho o poder de trazer existência com a minha fala. A própria Bíblia diz que se eu chamar, isso vai acontecer. Eu tenho poder para isso. Há poder na palavra, está na palavra. Então, assim, tem muita gente que tem o costume de ficar chamando lá palavrões, né? Dando nomes, nomeando espíritos, né? Ah, você é isso, você é aquilo. Às vezes xinga. Eu já vi gente pegar e chamar o outro, dizer, ô, capeta. Falar pro outro, não é? Xingar o outro disso, daquilo, enfim. Muitas mães falam, ô, piada, capeta. Chama de tanta Aqui no Paraná coisa. é piada do Janho. Piada do Janho, né? Vai chamando lá. Enfim. Uma hora, de tanto que você chama, alguém vai aparecer para você. Você está preparado para atender esse alguém? É um perigo, não é mesmo? Então, eu já vivi casos de gente que teve problemas, né, com essas brincadeiras. E eu ter que orar, o camarada passar mal mesmo, dizer, olha, eu ouvi uma voz. Eu ouvi a gente fazendo a brincadeira e a voz falou. Eu disse, você pode ter certeza que não foi Deus. Deus não brinca de tabuleiro com ninguém. Sim, a gente não tá aqui tentando infringir a religião de ninguém. Todo mundo, a gente mora num país laico que você tem a oportunidade de acreditar, né? Se você tem o poder de se sentir uma cadeira, no país está falando que você pode ser o que você sente, né? Então não estamos falando de religião nenhuma, mas assim, dentro do que nós acreditamos aqui, pastor, você acha que é possível trazer um ente querido ali no copo? Porque é isso que eles acreditam. Eu vou trazer aqui no copo o espírito do meu pai que faleceu, o espírito Dentro da nossa crença aqui, você acredita que isso é possível? Dentro da nossa crença, não. Impossível. Dentro daquilo que eu professo como cristão, eu não acredito biblicamente que isso aconteça. Existem fatos que são totalmente fora de contexto, porque não é doutrinário. Existiram situações, uma ou duas, se é que existe, duas, mas até hoje me lembro apenas de um fator, né? Que não me dá o direito de ter que acreditar que isso aconteça. Então, dentro da minha segmentação, respeito se você acredita diferente, não tem problema, continue acreditando, mas eu penso, dentro da pergunta que ele me fez, que na nossa segmentação, impossível. Não é possível. Não é possível. Então, dentro daquilo que nós acreditamos, eu afirmo para você. O que está vindo aí, nesse tipo de brincadeira, ou o que veio, não é o que você pensa. Então, é um assunto muito sério, porque pode trazer uma perturbação imensa, um problema gigante. E talvez uma consequência irreversível, né, velho? Irreversível eu não diria, porque não existe nada que o nome de Jesus e um processo com o Senhor não é. Mas assim, é um problema seríssimo. É algo seríssimo. Tão sério como uma história da borboleta. Ah, caramba. Cara, Como é que é essa história aí? essa história Olha, já aí, rosnou como no primeiro... Aí, ó.
Essa história aí, eu gostaria que você ouvisse. De repente você vai falar, cara, esse pastor ele é fora da casinha. Pense o que quiser. Eu vivi isso. Meu pastor, no princípio do meu ministério, me deu uma missão. Ele disse, olha, tem uma senhora que precisa de oração lá na vila, como é que chamava aquela vila? Jardim Manaus. E aí eu disse, tá bom. Ele falou, eu vou mandar 2 obreiras que vão contigo. Eu disse, tá bem. E ele mandou 2 obreiras comigo orar na casa de uma senhora. Aí eu cheguei lá naquela casa, no endereço, chegamos lá com as obreiras e batemos palma no portão. Veio uma senhora já de idade, ela tinha em torno de não sei se posso chamar de idade, porque hoje você está com 70 anos, está no vigor ainda, né? E aquela senhora tinha em torno de uns 70 anos. E ela me atendeu. E eu disse, olha, nós estamos aqui para fazer uma visita para a senhora, o pastor fulano mandou e a gente veio aqui orar na sua casa. Aí ela disse, pode entrar. Abriu o portão para a gente entrou. E, como de costume, todas as vezes que você faz uma visita, você pergunta para o fiel qual a necessidade, do que ele está precisando, por que ele quer oração. Eu disse, a senhora quer que ore por alguma coisa específica? Qual o seu problema aqui, minha senhora? Ela disse assim, olha, irmão, meu problema aqui está no meu quarto. É uma borboleta. Aí eu falei assim para ela, olhei para as obreiras que estavam do meu lado assim, dei uma risadinha de canto assim, né? Pensando assim, essa mulher me trouxe aqui para vir falar uma besteira dessa senhora, deve estar caducando. Você falou com ela frase, tá. Aí eu falei para ela assim, a senhora pode repetir para mim? É, isso mesmo. Meu problema aqui é uma borboleta. Aí eu brinquei com ela, falei, então em nome de Jesus, essa borboleta vai embora agora. Ela falou, benza a Deus. Eu falei, então tá bom. Bem assim ela disse. Aonde que tá essa borboleta? Aí as obreiras até dando risada assim no meu jeito, bem entretido com ela, né? Eu digo, onde que tá essa borboleta aí? Aí ela disse, aqui no meu quarto. Então eu entrei. Quando eu entrei naquele corredor que dava acesso, já fui me arrepiando. Eu falei, rapaz, acho que essa borboleta é complicada. Cheguei na porta do quarto, eu disse, cadê a borboleta? Ela disse, tá lá, ó. Aí eu observei, tinha uma borboleta mesmo, grandona, de umas azonas pretas assim. E aquela borboleta fazia bem assim, ó. Aquela asa assim. E eu fiquei olhando aquela borboleta e falei, ai meu Deus, coisa tão simples, é só pegar essa borboleta e jogar pra fora. Pegar um inseticida. Daí eu falei pra ela, pode abrir a janela do quarto pra nós? Vamos orar aqui. E eu fiz uma oração, praticamente uma oração, eu pedi perdão para Deus depois. Sabe aquela oração irônica? Eu falei assim, em nome de Jesus, agora, Senhor, aqui dentro desse quarto, tira essa borboleta, esse espírito de borboleta. Falei bem assim. Daí, eu terminei a oração assim. O que foi hoje? Aí ela olhou para mim e falou assim, o que eu estou falando para o senhor é sério. Essa borboleta é um problema aqui. Eu disse, mas a senhora está falando que essa borboleta é um problema? Por quê? Ela disse, já já o senhor vai ver. E eu, então tá bom. A borboleta abria aquela asa, daqui a pouco ela voou. Fez um voo assim e sentou em cima de um vaso de planta que ela tinha numa mesinha assim, no cantinho assim. Ela sentou ali, tinha uma plantinha naquele vaso, ela sentou ali. A hora que ela sentou, o vaso fez isso, ó. E caiu no chão, virou em cacos. E a borboleta voou. Credo, cara. Assustado, todo arrepiado. Daí ela falou assim pra mim, falei pra você? Aí eu falei pra ela assim, meu Deus, senhora, que coisa, hein? Ela disse, não, espera aí que você vai ver mais coisas. Eu falei, não vou esperar não, vou orar agora. Aí eu tomei seriedade do fato. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E depois daquilo eu nunca vi isso, só que eu criei um trauma de borboleta. Me desculpe aqueles que defendem os bichinhos, eu não sou de fazer mal para bichinho nenhum, mas eu não gosto muito de borboleta. Eu tenho pavor de borboleta. Se eu vejo uma borboleta no ambiente, eu já não... Eu fui lá no Parque das Aves. Tem muito. Eu olhei aquela borboleta aí lá, já saí ligeiro daquele lugar. Deus me livre. E aí, eu orei. Eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu nunca vi isso na minha vida. Eu orei assim. Eu nunca orei com autoridade como naquele momento. Era a minha segunda oração naquela casa. Senhor, tira, eu não sei o que é isso, eu não sei identificar isso.
Mas se era algum espírito do mal que tomou a forma desse bicho, dessa borboleta, eu tô dando uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus para sair desse quarto. Agora! Eu falei assim. Quando eu falei assim, aquela borboleta voou assim e saiu pela janela e saiu. Aquela mulher comemorou. Quando ela viu aquela borboleta sair, ela disse, olha, essa borboleta nunca saía desse quarto. Nunca. Eu podia tocar ela voava e vinha e parava no mesmo lugar, não saía daí. Só quando ela derrubava as coisas. Ai, que loucura. E aquele dia aquela borboleta saiu. Detalhe, quando a borboleta saiu, que aquela mulher bateu palma assim, eu respirei fundo assim e comecei a abrir os olhos devagar para olhar. Quando eu olhei para a porta, a velhinha estava toda torta. Ela estava possessa por um espírito. Toda torta. Aí eu disse, meu Deus, o que é isso? Foi um dia de exorcismo mesmo. Ali eu orei por ela e pasmem. Essa aqui é a pior. Quando eu terminei de orar por ela, pegou as obreiras que estavam comigo. Tanto que depois eu falei, cara, não acredito numa coisa dessa. Uma delas colocou a mão na garganta assim e gritava, me pedindo ajuda. Falou assim, tem alguma coisa me sufocando, me ajuda, pastor, me ajuda. Aí eu cheguei, coloquei as mãos, orei. Meu Deus. E naquele momento, aquele espírito que queria matá-las, saíram. E aquela casa foi uma casa de libertação. Deus libertou aquilo. Eu conto essa história hoje dentro do curso teológico, né, para os meus alunos. Eles chegam lá, eles falam para mim, pastor, essa é uma experiência que eu nunca quero ter. Deus me livre. Eles sempre relembram dessa história. Meu Deus. Então essa foi a história da borboleta, né? Pelo amor de Deus. Essa aí foi doido. Eu já vou olhar para as borboletas diferentes, Pia. Não, mas isso não é uma regra, semana tá, gente? passada tinha uma dessa daí na minha TV, mano. A Adriela tem pavor dessa. Agora se ela vê isso aí, agora... Umas mariposas, né?